Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos, amém? A graça e a paz, irmãos, amém? Agora sim. Glória a Deus. Irmãos, eu queria chamar aqui o Omotaio, o Boli. Cadê o Boli? Os irmãos vão dar um testemunho aqui. Amém. Graça e paz, igreja. Aleluia. Salve. Então, acho que vocês viram já, né? Que a gente tava no farol, cara. Tipo, algo muito simples, mano. A gente apenas orou, cara. Coisa que a gente sempre faz. Mas a gente orou aquele dia já agradecendo ao Senhor. Que a gente sabia que Ele iria dar todos os recursos para a gente poder ir a esse encontro. E então o rapaz viu e sentiu do coração dele de querer ajudar. E por conta desse coração, hoje nós fomos abençoados de uma forma onde não só eu e o Bolívia, mas também mais um com Cristo vai poder ir, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E, cara, sou muito grato por isso, sabe? Porque tá aqui dando um testemunho é algo muito legal, porque você vê o favor de Deus sobre você, sabe? E, cara, o que eu tenho para dizer para vocês é: perseverem na oração. Deus está ouvindo o que vocês estão falando. Cada vez mais que vocês dobram seu joelho agradecendo ou pedindo algo, Ele tem prazer em te dar aquilo. Amém. Fala, Bolívia. Amém. Para não falar a mesma coisa que ele falou, queria compartilhar um pouco mais do meu testemunho e dizer que o meu testemunho ele começa quando eu consegui uma vaga de emprego. E para quem não sabe, eu tô desde o começo do ano vendendo bala, e eu vendo muitas vezes para evento da igreja, eu vendo para algumas outras coisas também. Mas semana passada eu consegui um emprego. Depois, mano, desde o começo do ano vendendo bala, e só semana passada eu consegui. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui esse emprego. Eu fiquei muito feliz mesmo. E aconteceu que esse emprego, ele é bom, ele foi bom pra mim. Ele é de segunda a sábado. Sábado eu vou trabalhar, mas não vai interferir na célula. Mas aconteceu que a empresa falou que depois de uma semana, na semana seguinte, eu ia ter que trabalhar, e na semana seguinte já ia ter o encontro. E eu já fiquei meio aflito, mano, já com o pensamento: eu não vou poder ir pro encontro de novo, eu não vou poder ir de novo. E eu já fiquei meio mal e sem saber o que fazer. Eu só deixei ir e esperei ver o que ia acontecer. E aconteceu que sexta passada, que passou agora, a empresa ligou e falou que a vaga que eu tinha não tinha mais. Telemarketing tinha acabado, e eles me ofereceram uma proposta melhor ainda, que para mim foi melhor. E nessa proposta eu ia ter a possibilidade de poder trabalhar numa outra área que foi melhor para mim. E acabou que eu tive que fazer a entrevista, eu fiz a entrevista, eu passei na entrevista. E o melhor de tudo é que eu só vou começar a trabalhar no dia 1º do mês que vem, que não vai interferir. Não vai interferir de eu não poder ir no encontro, e isso foi o melhor. Segunda a sexta, isso mesmo. Só que teve um outro... não vai interferir. Só que aí teve um outro problema, que foi o dinheiro, porque eu não tinha o dinheiro. Eu não tinha nem o meu dinheiro, e eu não tinha o dinheiro do meu encontrista também. Então era 220 que eu precisava ter para poder ir nesse encontro. Porque eu já tinha falado pro meu encontrista que eu ia pagar o dele. Ele falou que não tinha. Eu falei: mano, fique em paz que eu vou pagar o seu. E eu não sabia como, eu não sabia de que jeito, mas eu ia pagar. E aconteceu que segunda-feira eu não consegui vender, mas aí terça-feira eu já comecei a vender, essa terça. E eu vendi, mas esse dinheiro que eu vendi, eu não consegui, eu tive que gastar ele, e acabei gastando ele, eu precisei gastar ele. E acabou que quarta, que foi ontem, eu não tinha nada, eu estava zerado, não tinha nada, só tinha uma caixa de bala. Eu fui vender, quarta-feira que foi ontem eu fui vender, e que nem vocês ficou sabendo, a gente foi vender, sem esperar nada.
E do nada eu cheguei em casa e um monte de mensagem, e eu vi um monte de pessoa também repostando aquela foto que vocês viram. E no outro dia eu fui vender, né? Porque o cara também ele não chegou falando que ia pagar o nosso, e então eu falei, vou vender. Se ele vir, se ele pagar, amém, mas eu vou continuar vendendo. E aí quinta-feira que foi hoje, eu fui vender, e ele chegou lá no Farol, e ele deu o meu dinheiro, ele pagou o meu, ele pagou do Montai, ele pagou do meu encontrista que tava lá. E, mano, de uma hora para outra, tava tudo pago. De uma hora para outra, o dinheiro todo já tava lá, e de um momento para o outro, Deus ele fez. Amém. Aleluia. Cadê eu vi ele aí hoje. Cadê o Marcos Périco? Olha ali, ó. Vai dar um testemunho também? Olha aí, os inimigos do culto aí, ó. Brincadeira. Vai dar também um testemunho aqui, irmãos, para edificar a sua fé. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, vou contar rapidinho. A minha mãe é técnica de enfermagem numa UTI de Covid. E aí, ela ainda não se converteu, mas ela crê no poder de Deus. E aí tinha uma jovem, uma adolescente de 17 anos internada, gravíssima, Covid muito grave, asmática, e ia precisar operar o pulmão. E aí minha mãe mandou mensagem para mim pedindo para eu orar por ela. E eu falei, nossa, minha mãe tá ousada, pediu para eu orar porque ela crê em algo. E aí eu fiz um convite mais ousado para minha mãe. Eu falei, mãe, você não quer fazer uma chamada de vídeo? E eu oro pela menina. É proibido no hospital ela fazer isso, mas ela topou. Aí ela colocou... Ela ligou por vídeo para a menina, só que a menina estava com o rosto inchado, estava toda entubada, ela não conseguia falar, mas ela conseguia me entender. E ali, rapidinho, em 2, 3 minutos, eu preguei para ela sobre o plano da salvação, falei o que Jesus tinha feito por ela, que Jesus tinha morrido por ela, que só Jesus podia salvá-la. Ela começou a chorar e eu confesso para os irmãos que eu não estava com muita fé não, eu achei que ela ia morrer de verdade. Já dando spoiler do que aconteceu, ela não morreu, mas eu orei por ela, eu preguei para ela e eu tive a fé é uma atitude, a fé é fazer mesmo que pareça que não, mesmo que a gente não enxergue que não. Orei por ela, declarei a cura, e aí 2 dias depois, quando minha mãe voltou para o plantão, minha mãe me ligou por vídeo, e assim, a menina não só tinha sido operada e tinha sido curada, como ela estava toda desinchada, já tinham tirado os tubos em uma noite só, e ela já estava conseguindo falar, e aí ela pediu para falar comigo, agradeceu, e ela contou que, olha, quando você pregou para mim, eu não só chorei naquela hora, mas eu chorei a noite toda, porque a partir dali eu passei a crer em Deus. Esse é o maior milagre, ela não só foi curada aqui, mas vai viver eternamente. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Poderoso demais. Irmãos, amanhã é o nosso encontro, amém? Vai ser poderoso aquilo que Deus vai fazer no nosso meio, né? Pra você ter ideia, nós temos 110 pessoas inscritas no encontro. São três ônibus que vão sair daqui. Vai ser mover de Deus. E eu espero você aqui então, amanhã. Nós vamos sair daqui pontualmente às 9h30 da noite, tá bom? Então tente chegar um pouco antes para nos organizarmos. E às 9h30 nós vamos estar partindo lá para o sítio. Amém? E irmãos, semana que vem, como todos já sabem, nós vamos fazer uma conferência local aqui na igreja, conferência dos jovens, né? E nós queremos dar um presente para os irmãos. Então, o Everton ele acabou de postar lá no Instagram dos Radicais Livres e do Instagram dos Next, que nós vamos fazer um sorteio. E esse sorteio ele vale 5 pulseiras para a nossa conferência e um livro do pastor Ricardo Landim, né, que é o Moderno Sem Perder a Essência. Então, se você quiser fazer parte desse sorteio, né,
para tentar ganhar aí uma pulseira para a conferência ou um livro, né, você precisa entrar lá na postagem do Instagram, seguir as regras. Semana que vem, né, quinta-feira, nós vamos fazer o sorteio, amém? Então entra lá para você tentar ser presenteado. Neto, se eu não ganhar, aí você vem e paga, tranquilo, fique em paz. Amém? Irmãos, quero passar um vídeo da nossa conferência. Nosso pastor de jovens, supervisor, pastor André, ele mandou um recado para nós. Graça e paz, irmãos de Itaquera. Dia 3 nós vamos estar juntos aí para celebrar a Cristo, para nos preparar para essa grande colheita. Os campos estão brancos e eu te aguardo lá. Deus abençoe, vai ser poderoso. Livres! Aleluia. Quem não conhece, esse é o pastor André Venturim. Ele é o supervisor de jovens, né, da nossa supervisão. Discípulo do pastor Ricardo. Homem violento, você vai conhecer ele semana que vem. E irmãos, e dia 7 de setembro, nós teremos a nossa Conferência Internacional de Radicais Livres. Conferência Born Again. Se eu falei errado, me perdoe. Estou treinando inglês ainda. E essa conferência ela vai acontecer dentro das casas. Então, cada líder, junto com a sua célula, vai mobilizar a conferência. E essa conferência tem como alvo o evangelismo, né? Então, o alvo dessa conferência é que você, junto com a sua célula, leve visitantes para esse dia, né? O pastor Naor vai ministrar, junto com outros convidados, né, algumas palavras. E você que é líder, o líder em treinamento, também vai ministrar algumas palavras presencial. Vai ser como se fosse um encontro nas casas. Então você que é líder, você vai preparar um café da manhã, um almoço, né, algo poderoso. E tenho certeza que Deus vai marcar tremendamente o seu dia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vimos aqui esse testemunho desses irmãos, e esses testemunhos me inspirou a escrever essa palavra. E eu gostaria de orar então, para a gente iniciar a nossa palavra. Eu gostaria que você fizesse agora um pedido para Deus. E você falasse para Deus: Senhor, me dê um coração ousado. Me dê um coração ousado para pedir coisas absurdas para Deus, né? Para orar orações absurdas, para orar orações ousadas ao Senhor. Eu queria que você fizesse esse pedido agora para Deus. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e você falar para o Senhor: Senhor, eu quero ser ousado diante da sua presença. Me ensina, Senhor, a ser ousado. Tira todo o medo, tira tudo aquilo que me paralisa. E eu quero ser alguém que faça orações ousadas. Eu quero ser alguém que seja usado por Deus e testemunhe as grandezas de Deus. Fala isso para o Senhor. Apresenta o seu coração diante dEle. E fala: Senhor, eu quero ser essa pessoa que seja usada e testemunhe as grandezas e as maravilhas do Senhor. Pai de amor, eu quero declarar que essa palavra, ela sairá da minha boca e entrará no coração dos meus irmãos como vida, como rema de Deus. Pai, que essa palavra germine, Pai, e ela frutifique a 100 por 1. Que cada irmão que está aqui, ele saia daqui tremendamente marcado, e que ele seja marcado por Deus, na sua casa, no seu tempo de oração, Pai, e que ele veja a glória de Deus sendo manifesta por meio das suas orações, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, e o título dessa palavra é exatamente essa: faça orações absurdas. Sabe, uma das coisas mais importantes da vida cristã é exatamente essa, é a nossa vida de oração. Por quê? Porque oração é a forma como eu me alimento. A oração é a forma como eu me comunico com Deus. A oração é a forma que eu recebo vida de Deus. Dificilmente você vai ter uma vida cristã saudável e frutífera se você não é alguém que ora. Por quê? Porque o que é orar? Orar é você ter comunhão com o seu Pai, é você falar com o seu Pai, né? Então eu tenho comunhão com João, eu tenho comunhão com o Guilherme. Então o que eu faço? Eu falo com ele, eu converso com ele. E resumidamente isso é oração. É você reservar um tempo do seu dia para falar com o Senhor, né? Derramar o seu coração diante do Senhor, mas também ouvir ao Senhor. Sabe, mas eu não quero falar
simplesmente de oração, mas eu quero falar de um coração que nós devemos ter diante de Deus, que é o coração para fazer orações absurdas, ou orações ousadas. Sabe por quê? Porque a oração, ela agrada o coração de Deus, né? E qualquer pedido, ele alegra o coração de Deus. Mas deixa eu te falar algo, existe uma oração que alegra muito mais o coração de Deus. E eu sei que eu estou falando aqui para irmãos que querem agradar a Deus e que amam a Deus. Mas se eu perguntar para você, Guilherme, você quer agradar a Deus ou você quer agradar muito a Deus? Ele vai falar, eu quero agradar muito a Deus. Então se você quer agradar muito a Deus, esse deve ser o seu coração. Um coração para fazer orações absurdas. E aí você fala, Neto, por que orações absurdas agrada muito o coração de Deus? Porque essas orações, elas testemunham e glorificam a Deus. Então, por exemplo, olha o Marcos. Nós, como seres humanos, nós não temos o poder de curar ninguém. Se o Guilherme estiver doente, eu não tenho o poder de curá-lo. Sabe? Se o João estiver doente, eu não tenho o poder de impor as mãos sobre ele e por mim curar ele. Então, a oração por cura é uma oração absurda. Por quê? Porque, humanamente falando, é impossível que isso aconteça. Mas é uma oração que glorifica o nome de Deus. Então, tudo aquilo que é humanamente impossível, mas para Deus não é, isso é algo que glorifica a Ele. Então, nesse testemunho, por exemplo, de cura, ele não glorifica o homem, ele glorifica ao Senhor. Por isso que Deus nos convida a fazer esse tipo de oração. Orações ousadas, orações absurdas, a sonhar com algo, né, e pedir isso a Deus, que nós não podemos humanamente falando fazer. Então, por quê? Porque isso glorifica a Deus através das nossas vidas. Então é você, por exemplo, fala, Neto, eu não tenho faculdade, eu terminei o ensino médio, eu não tenho faculdade, eu moro em Itaquera, mas, sabe, eu tenho um sonho de trabalhar numa grande empresa. Peça para Deus, porque talvez humanamente falando, talvez você não consiga, porque no dia que você chegar lá, vai ter outros candidatos talvez melhores do que você, mas se você pedir para Deus, ter um coração ousado, para ter essa oração absurda, de falar, Senhor, eu quero o melhor emprego para mim, eu sei que eu não mereço, mas eu quero, e Deus abrir essa porta, não é você que será glorificado, é o Senhor que será glorificado através de você, sabe? Imagina só que eu chamo aqui na frente para 2 irmãos testemunharem, e os 2 estão desempregados, minto, um está desempregado e o outro ele está empregado. Aí esse irmão que está empregado, ele recebe um bom salário, e ele vem testemunhar que Deus deu para ele um carro, um Celta. Os irmãos vão falar, glória a Deus, poderoso, aleluia. Mas esse outro irmão, ele está desempregado, e aí ele vem testemunhar e fala, Deus me deu uma Land Rover. O que os irmãos vão falar? Isso é extraordinário, como que isso é possível? Deixa eu te perguntar, os 2 testemunhos, eles glorificam a Deus, mas esse testemunho, que é absurdo, ele glorifica ainda mais a Deus, sabe? E é isso que Deus quer através de nós. Deus quer ser glorificado por meio das nossas vidas. Por isso, Ele tem para mim e para você grandezas. Você nasceu para ter coisas maravilhosas. Você nasceu para ser grande. Você nasceu para fazer história. Porque por meio da sua vida, Deus será glorificado. Sabe, o convite para você hoje é exatamente essa. Faça orações ousadas. Faça orações que são absurdas. Sabe, eu quero falar de 3 homens que fizeram esse tipo de oração. E o primeiro homem que eu quero falar para você é Josué. Então teve um dia que Josué ele estava numa guerra. E aí Josué estava vencendo essa guerra. Só que tem um problema, ia escurecer. E se escurecesse, provavelmente Israel perderia essa guerra. E aí então, próximo de escurecer, Josué olha para o Senhor e fala, Senhor, pare o sol e pare a lua. Porque se você não parar o sol, porque se você não parar a lua, nós vamos perder essa guerra. E a Bíblia fala que nesse dia a terra parou. Você tem noção do que é isso? Que o sol parou, a lua parou, o tempo parou, a terra parou,
por conta de oração de um homem. Vou ler para você essa história, lá em Josué capítulo 10, a partir do verso 12, olha o que a Bíblia diz. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detém-se em Gibeon, e Lua, no vale de Alajon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou em seus inimigos. E isso não está escrito no livro de Josué? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele, ouvindo assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Sabe, irmãos, quantos de nós já fizemos esse tipo de oração? Uma oração absurda, uma oração que talvez ninguém faria, uma oração que nem mesmo você acreditava que poderia fazer e dar certo. Essa foi a oração de Josué. Josué estava pelejando por Israel, e ele fala, sol, pare, lua, pare, terra, pare, porque você sabe, né, não foi o sol e a lua que pararam, foi a terra que parou, porque é a terra quem gira em torno do sol e da lua. Então nesse dia a Bíblia fala que a terra parou, e isso aos olhos humanos é absurdo, mas nada é impossível aos olhos de Deus, sabe, e eu te pergunto, quantos de nós temos essa ousadia, de você fazer orações que talvez nem mesmo você acredita que pode dar certo, de você fazer orações que humanamente falando são totalmente difíceis de acontecer, sabe, mas a Bíblia fala que o Senhor pelejava por Israel, sabe, eu e você hoje somos os Israéis de Deus, e eu quero te falar uma coisa, o Senhor peleja por você, o Senhor Ele é contigo, o Senhor Ele está por você. Então, toda vez que nós formos nos colocar diante de oração, e orar por coisas que são absurdas, nós precisamos ter essa revelação, e esse entendimento, o Senhor Ele é por mim, não tem a ver comigo, não tem a ver com a força do meu braço, não tem a ver se eu mereço ou não, mas tudo tem a ver com Ele, e por conta dEle, eu creio, e por conta dEle eu peço, e se Ele fizer, Ele será glorificado. Então, irmãos, eu e você, nós precisamos ter o coração de Josué, de ser ousado como Josué, de pedir coisas para Deus que talvez nem você acredite que você possa fazer ou conquistar. É como esses irmãos que venderam bala. Irmão, não sei se você já foi vender bala no farol, é muito difícil, é terrível você passar o dia inteiro no sol, às vezes você ganha R$50, ou até menos que isso, sabe, mas eles tiveram esse coração de falar, Senhor, me abençoa, talvez eu não acredite que eu vou pagar o encontro, mas eu estou aqui, sabe, de repente, um homem olhou para eles e achou favor diante deles, sabe, eles não experimentaram da terra parando, mas naquele momento eles experimentaram de algo sobrenatural. Um homem se tirou uma foto, postou no Facebook, um monte de gente procurou ele para ofertar na vida desses irmãos. O que é isso? Isso é ter um coração ousado, de falar, Senhor, eu não tenho recursos para ir para o encontro, mas o Senhor vai me dar, eu creio nisso. Não tem a ver comigo, porque eu estou desempregado, eu não tenho nada, mas tem a ver com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor peleja por mim, porque o Senhor, Ele é comigo. Tem um outro homem que ele faz esse tipo de oração também, uma oração ousada e absurda, que é Moisés, sabe, no Velho Testamento, a Bíblia fala que o homem não poderia ver a Deus, porque se o homem visse a Deus, ele morreria. Nós cantamos isso aqui, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Por que o povo tinha medo? Porque eles sabiam que se eles subissem, eles poderiam morrer, porque, sabe, a presença de Deus, ela é tão santa, que nenhum pecador pode se achegar até ela. Então, todos aqueles no Velho Testamento, que por um segundo ousaram tocar na arca, que significava naquele momento a presença, ou olhar para dentro da arca, eles morreram.
Todavia, Moisés, ele teve esse coração, e fez uma oração que era absurda. Ele fala para Deus: Senhor, deixa eu te ver, mostra-me a tua glória. Sabe, eu quero ler com você essa história. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu dizes, faça subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-eis, para que ache graça aos teus olhos, e considere esta nação por teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores comigo, não me faças subir daqui. Como, pois, saberá, agora que eu tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modos a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, também faça isso que tem dito, porquanto achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo seu nome. Então disse Moisés ao Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Por que eu fiz questão de ler esse capítulo? Porque você vê que Moisés, ele está em uma oração com Deus, ele está em comunhão com Deus, ele está conversando com Deus. E no meio da oração, Moisés, ele é ousado em falar, Senhor, me mostra a tua glória. Sabe, nesse momento Moisés arrumou um problemaço para Deus. Porque se Deus se mostra a Moisés, Moisés morreria. E aí o que Deus faz? Fala, Moisés, eu não posso te mostrar a minha presença para você. Mas faz o seguinte, você vai sentar nessa pedra de costas, e eu vou passar por você. E somente por eu passar por você, você sentirá a minha presença. A Bíblia diz que Moisés não viu a Deus, mas simplesmente por sentir a Deus, ao descer e se mostrar para o povo, o rosto dele brilhava como a glória de Deus. Mas sabe o que é interessante? Quando nós fazemos orações absurdas, é que Deus também responde de uma forma absurda. Toda vez que você entra com ousadia diante de Deus, Deus vai mover os céus e a terra para responder a sua oração. Sabe por quê? Porque essa oração de Moisés, ela é respondida há 2000 anos depois. Certo dia, Jesus está com Pedro, Tiago e João, e eles sobem então no monte para orar, e a Bíblia fala que ali aparecem Moisés e Elias, e Jesus é glorificado. Naquele momento, Deus está respondendo essa oração absurda, porque ele fala, Moisés, no Velho Testamento eu não podia mostrar a minha glória para você, mas agora o meu filho está lá na terra, e ele vai ser glorificado, desce para você ver a minha glória. 2000 anos depois, Deus responde à oração de Moisés. Então quando eu e você nós fazemos orações absurdas, Deus responde também de uma maneira absurda. Sabe, Deus move as circunstâncias por nós de uma maneira que você nem acreditaria. Às vezes você vai pedir algo para Deus que é impossível, e você vai ver Deus fazendo o impossível também para te responder. Às vezes você quer ganhar um presente que é impossível, porque os seus pais não têm condição, mas você tem a ousadia de pedir isso para Deus, e aí você vai começar a ver Deus movendo a vida dos seus pais, abençoando a vida dos seus pais. Por quê? Somente para te responder, somente para responder a sua oração. Sabe, às vezes você vai ver que você vai pedir coisas para Deus que também é impossíveis, mas você vai ver Deus mudando as circunstâncias. Para quê? Para te abençoar. Às vezes você está desempregado, mas quer fazer uma faculdade, e aí você vai ver Deus movendo de uma maneira absurda. Por quê? Porque você teve um coração para pedir coisas absurdas. Conheço testemunhos de irmãos que estão desempregados, conseguiram bolsas de 100%, de 50%. A Sara Teles é um testemunho disso. Sara Teles, ela conseguiu uma bolsa no Mackenzie, 100%.
E na época aquela coisa que essa bolsa, ela, se eu não me engano, ela nem trabalhava ainda. O que é isso? É alguém que teve a ousadia de fazer uma oração absurda. E Deus moveu de uma maneira absurda. Então nós precisamos ter esse coração de Moisés. Só que o coração de Moisés, Deus encontrou em Moisés um coração perseverante. Eu quero falar, às vezes, Deus vai te responder de uma hora para outra. Outras vezes, Deus vai te responder um pouco depois. Outras vezes, Deus vai demorar alguns anos para te responder. A grande questão é que você precisa ser perseverante e continuar crendo na sua oração. E continuar crendo que Deus vai mover de uma maneira absurda na sua vida. Sabe? Eu falei aqui de Josué. Josué é o tipo de pessoa que ora e Deus responde naquele mesmo momento. Mas Moisés não. Moisés foi aquele que orou. E ele obteve resposta 2000 anos depois. Mas eu estou aqui para falar para você que as promessas de Deus, elas podem demorar, mas elas vão chegar na sua vida. Sabe? Aquilo que você pede e Deus vai te conceder, você ainda verá com os seus olhos. Sabe? O problema é que às vezes a gente quer as coisas naquele momento, mas Deus guarda o presente para a hora certa. Sabe? E quando você recebe, você fala, esse era o tempo certo, esse é o momento certo. Sabe? Eu quero falar para você, seja perseverante. Assim como Moisés ele foi. Mas tem um terceiro homem na Bíblia. Esse homem ele é muito pouco conhecido. Talvez você nunca ouviu falar dele. E o nome dele é Jabes. Quantos aqui já ouviu falar sobre Jabes? Não é Jarvis do Homem de Ferro não, tá? É Jabes. Sabe, Jabes, ele não é muito conhecido, mas também porque ele não é muito falado na Bíblia. Só existe 2 versículos sobre ele. Mas ele foi um cara tão ousado que Deus distinguiu ele dos outros irmãos. Deus separou ele dos outros irmãos. E a história desse homem está lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, a partir do verso 9. E olha o que a Bíblia diz: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Se você for ler o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, desde o começo, você vai ver que Deus está falando ali uma genealogia. Então ele só está citando o nome de vários irmãos. Só que quando Deus chega na hora de Jabes, ele para a genealogia para falar sobre a atitude dele. E aí a Bíblia fala que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. O que é isso? Ele se destacou no meio de toda uma genealogia. Ele se distinguiu de todo um povo. Mas o que ele fez para se destacar? Olha o que a Bíblia diz. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus campos ampliares, a tua mão for comigo, e que me fizeres que do mal eu não seja afligido. E a Bíblia diz que Deus concedeu o que ele havia pedido. Sabe por que Jabes foi ousado? No Velho Testamento, existe um princípio, e você precisa prestar atenção nisso. O nome que era dado para as pessoas, era um nome que significava muito sobre a vida dele. Então, por exemplo, Jacó. Qual que era, quando eu falo de Jacó para você, que você lembra dele? É um enganador, é um mentiroso. E o nome de Jacó significa isso. Então, no Velho Testamento, os nomes determinam o seu estilo de vida. Então, por exemplo, se no Velho Testamento alguém era chamado de ladrão, você vai perceber que o estilo de vida dele era alguém que roubava, ele era um ladrão. E aqui a Bíblia diz que Jabes, a mãe de Jabes deu esse nome para ele, porque a vida dele estava fadado a muitas dores. Por quê? Porque no parto a Bíblia fala que a mãe dele teve dores, e por isso o nome dele é Jabes. Ou seja, a vida dele era para ser uma vida de muita luta, de dores, de muitas percas. Só que Deus mudou o destino de Jabes por conta de uma oração ousada. E aí nós podemos perceber que essa vida que estava determinada para dar errado,
essa vida que estava fadada para ter muitas dores, sabe, essa vida que estava fadada para ser uma vida muito difícil, por conta da sua oração ousada, Deus mudou a sorte dele. Eu quero falar para você, às vezes você cresceu e existe uma marca sobre a sua vida, uma marca que os seus pais colocaram, que os seus amigos colocam, sabe, que a sua família coloca, que às vezes eles não acreditam em você, eles não acreditam no seu potencial, eles dizem que você não vai dar certo, eles dizem que você é um erro. Essa era a vida de Jabes, foi a sua mãe que deu esse nome para ele. Mas um dia ele foi ousado, e ele falou: Senhor, muda a minha vida, muda a minha sorte. E essa foi a oração dele. A Bíblia fala que ele orou: Senhor, me abençoes muitíssimo. O que é isso? Senhor, me abençoe. Mas não é me abençoe pouquinho não, Senhor, me abençoe muito. Mas Jabes, você merece? Não importa se eu mereço ou não, porque eu creio no Deus, eu não creio em mim, eu creio em Deus. Eu não creio na força do meu braço, eu creio na obra da cruz, eu creio na obra do Calvário. E aí Jabes fala: Senhor, me abençoe. Mas não é: Senhor, me abençoe um pouquinho, não. É: Senhor, me abençoe muito. Que muita graça seja liberada sobre a minha vida, que muito favor seja liberado sobre a minha vida. Só que ele continue: não só me abençoa, Senhor, mas alarga as minhas tendas. Sabe o que é alargar as tendas? No Velho Testamento, uma das formas de alguém ser próspero era alguém que era dono de muitas propriedades, que tinham muitos terrenos. E é isso que Jabes ora: Senhor, que o Senhor abençoe as minhas tendas. Sabe, tem muitos irmãos que eles não são ousados em pedir coisas grandes para Deus. Sabe por quê? Porque o diabo, ele coloca no seu coração um sinalzinho assim: ó, você está sendo muito arrogante. Como que é você pedir um salário alto? Como que é você pedir um ministério grande? Por que você quer uma célula grande? Você quer se aparecer? É isso que o diabo faz. Mas Jabes venceu isso, porque ele falou: Senhor, eu quero sim ser grande, por isso eu quero que o Senhor alargue as minhas tendas. Porque Jabes entendeu: eu não posso ser grande por mim mesmo. Se eu for grande, é por conta de Deus, e é Ele que será glorificado através da minha vida. Sabe, eu peço para Deus, eu falo: Senhor, eu quero ser um pastor de milhares e milhares. Sabe por quê? Eu não tenho poder nenhum de fazer isso. Irmão, você não sabe a dor de cabeça que é conduzir um encontro para 100 pessoas. É falta de sono, você perde o sono, você perde a fome. Eu não dou conta de 100, imagina de 1000. Mas eu não olho para mim ou para os meus recursos, eu olho para Deus, e eu falo: em Deus tudo é possível. E eu deixo te perguntar: o que você tem pedido para Deus? Glorifica a Deus ou não? Você tem feito essa oração: Senhor, alarga minhas tendas, eu quero ser um líder grande, eu quero ser um discipulador com rede grande, eu quero, Senhor, ser um pastor com milhares e milhares, eu quero ter uma igreja bonita, eu quero ter uma igreja próspera, eu quero ter o maior salário da minha empresa, Senhor, eu quero ser abençoado na minha escola. Estou falando aqui para adolescentes: fala para Deus: Deus, eu quero um PlayStation 5, eu quero o melhor computador, eu quero a melhor bicicleta. Por quê? Eu quero me aparecer? Não, eu quero glorificar o nome do Senhor. Foi isso que Jabes orou: Senhor, alarga minhas tendas, abençoe o meu ministério. Mas ele não termina, porque ele fala: e que a tua mão esteja comigo. Lá em Êxodo, a Bíblia fala que a mão forte de Deus é o poder de Deus, porque a Bíblia fala que Moisés fala: Senhor, Faraó não vai largar esse povo se não for por mão forte. Então mão forte aqui representa o poder de Deus. Por quê? Porque Jabes entendeu: Senhor, me abençoa, alarga as minhas tendas, mas se não for pela glória, pelo poder de Deus, nada disso será possível. Jabes teve um coração honroso, Jabes teve um coração ousado, Jabes fez orações absurdas, e ele fala: Senhor, me livra do mal, livra de toda aflição. Sabe, essa é uma oração que nós precisamos fazer: Senhor, me livra do mal, me livra de toda aflição, me guarda. Todo dia que eu vou trabalhar, eu faço uma oração, porque eu vou de carro,
e o estacionamento lá é muito caro, né? Eu falo, não vou pôr estacionamento não, porque senão eu vou ter que pagar para trabalhar, né? Não vou ganhar para trabalhar. Aí eu deixo o carro na rua, aí eu oro, falo assim, Senhor, que esse carro fique invisível aos olhos das pessoas más. Falei, Senhor, livra do mal, me livra de toda aflição, sabe? Às vezes a gente acha que a vida cristã é uma vida sofrida, porque se não for sofrida não há vitória, porque se não for sofrida, sabe, mas Jabes fala, eu não quero sofrer essas coisas, me livra disso. Sabe qual que é o maior segredo da vida cristã exitosa? É quando você estiver em aflição, mesmo que você esteja em momentos de aflição, é você estar com seu coração cheio de alegria. Porque as aflições desse mundo são inevitáveis, mas o seu coração deve estar cheio de alegria, mesmo diante delas. Sabe por quê? Porque Deus ele vai te livrar. Você sabe, Deus está comigo, mesmo em minha aflição. E a Bíblia fala que Deus lhe concedeu esse pedido. Sabe, Jabes teve uma oração ousada, uma oração absurda, e Deus o respondeu. Isso é poderoso. Agora, sabe qual que é o segredo para fazermos orações ousadas? É nos colocarmos como filhos. O problema muitas vezes é que nós não nos colocamos na posição de filhos. E quando nós nos colocamos na posição de filhos, a partir dessa posição, eu e você nós podemos fazer orações ousadas. Olha o que a Bíblia diz em Salmos capítulo 2, verso 7. E eu proclamei um decreto, diz o Senhor. Tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Então pede-me, e eu te darei as nações por herança. Irmãos, esse versículo é poderoso. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, hoje eu te gerei como um filho. Então pede-me as nações. Aí você fala, como assim, Deus? Eu acabei de me tornar filho, eu já posso pedir as nações? Eu acabei de ser filho, eu posso pedir as nações? Essa é a diferença. Porque um filho, quando entra na casa, ele não tem limitações. Ele abre a geladeira, ele liga a TV, põe o pé no sofá. Mas aquele que é servo, dentro de uma casa, o que ele faz? Ô, irmão, posso beber água? Ei, irmão, me passa a senha do Wi-Fi aí. O que é isso? É alguém que está em casa, mas não é filho. Sabe por quê? Porque o filho, ele é aquele que é ousado. O filho é aquele que abre a geladeira, que tem a senha do Wi-Fi, que come o que quiser, a hora que quiser e faz o que quiser. E é esse coração, por quê? Porque se você tiver um coração de servo, você não vai pedir as nações por herança. Porque você vai falar, ixi, acabei de me tornar filho, sabe? Eu acabei de entrar na casa. Preciso fazer algumas coisas aqui, preciso agradar a Deus primeiro para pedir. Então eu vou começar pedindo bem pequenininho. Senhor, me dá só aquela pessoa. Aí você acha que vai ter que ir merecendo. Aí quanto mais você é obediente, quanto mais você merece, mais você vai pedindo coisas mais ousadas. Então, eu me comportei bem, agora Senhor, me dá uma célula. Ah, Senhor, estou me comportando bem, agora eu mereço uma rede. Não é isso que Deus fala. Deus fala, se você é filho, só por ser filho, então pede uma nação e eu te darei. Não é uma célula não, irmão. Não é uma rede com 30 pessoas não, é uma nação. Porque é isso que eu tenho para você. Sabe, quando nós nos colocamos nessa posição de filhos, eu e você, nós nos tornamos pessoas ousadas para fazer orações absurdas. Sabe, e é nesse lugar que nós devemos nos colocar. Sabe por quê? Porque filhos, eles não medem, filhos são inconsequentes. Esses dias, foi aniversário da Manu, ela fez 2 anos. E ela não fala ainda algumas coisas, ela não, fala poucas coisas, mas daqui a pouco ela vai crescer, ela vai começar a falar algumas coisas. Você acha que quando ela for pedir algo para os pais dela, ela vai avaliar a conta bancária dos pais? Ela vai avaliar se os pais, eles estão podendo dar ou não aquilo? Sabe, um filho não avalia nada disso.
Um filho só chega e pede. Como que é o nome do seu filho? Miguel. Miguel avalia se você tem dinheiro na conta? Miguel pergunta: papai, você tem dinheiro para me comprar um sorvete? Não. O que o Miguel faz? Pai, eu quero. Sabe, irmãos, é esse coração que nós devemos ter, porque a Bíblia fala, Jesus fala: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Sabe, ser criança na Bíblia é você ter esse coração, porque a Bíblia fala que nós devemos ser como crianças, mas também fala que nós não devemos ser como crianças. Quando a Bíblia fala que nós não devemos ser como crianças, ele está falando de uma atitude de maturidade. Então olha só, ele fala assim, mano, ele não fala assim, mano, né, é a minha versão, mas olha, você tem 30 anos, não haja como uma criança, no sentido do quê? De maturidade. Mas Jesus, ele fala no sentido do quê? De coração, de pureza. Então nesse sentido de coração, você precisa ser como uma criança. Por quê? Porque como eu falei, criança não mede nada, criança chega aí, pede. Deixa eu te perguntar, quais são os seus maiores sonhos? Quais são os seus maiores desejos? Por mais simples que seja, ou mais besta que seja. Neto, meu sonho é ganhar um PlayStation 5. Deixa eu falar, pede. Por que você não pede para Deus? Mas Deus não está preocupado com tantas outras coisas. Essa é a mentira que o diabo ele tem para você. Porque ele é pai e ele tem prazer em servir os seus filhos. Deus ele pode te dar um PlayStation 5, uma bicicleta, uma rede, uma célula, uma nação. Sabe por quê? Porque não há limites para Deus. Nós que colocamos limites para Deus, porque nele mesmo não há limites. E quando ele olha para mim e para você, ele quer que nós tenhamos essa postura de filho. Um filho que é inconsequente, um filho que pede, um filho que não fica avaliando as circunstâncias, um filho que é ousado, um filho que pede orações absurdas. Por quê? Porque Deus quer ser glorificado por meio dos filhos. Então se você quer ser alguém que faça orações absurdas, se coloque nessa posição de filho. Fala, Senhor, eu sou filho, eu não sou servo. Então eu vou pedir, porque o Senhor é meu pai. Eu não vou avaliar, porque o Senhor é meu pai. E como pai, eu confio em você. Como pai, eu confio no Senhor. Sabe, irmãos, oração não é sobre o que você merece, mas oração é sobre o que você crê. Tem uma história, e o louvor, se quiser, pode subir, lá em Mateus capítulo 15, eu vou ler para você, essa é a história de uma mulher que não merecia, mas ela creu, e porque ela creu, ela recebeu. Ela não recebeu porque ela merecia, ela recebeu porque ela creu. Olha o que a Bíblia diz, e saindo daquele lugar, Jesus se retirou para a região de Tiro e Sidom, e uma mulher cananeia, natural dali, veio a ela gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada e sofre muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, Senhor, mande essa moça embora, pois ela está gritando atrás de nós. E Jesus respondeu, eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, me ajuda. Jesus respondeu, não é certo eu tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorros. Disse ela, porém, sim, meu Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus lhe respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Sabe, irmãos, aquela mulher é uma mulher cananeia, ela não era uma mulher judeia. Por isso que Jesus fala, eu vim para os judeus, eu não vim para outros povos. Quando Jesus fala, eu vou tirar o pão dos filhos para dar para os outros, o que ele está querendo dizer? Eu vou tirar dos israelitas para dar para outro povo, eu vou abençoar vocês, e não vou abençoar o meu povo. E a mulher fala,
porque eu creio que o Senhor pode me abençoar. Jesus, ele olha para aquele então, o que ele fala? Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Sabe, essa mulher, ela não olhou para si, essa mulher não olhou para o seu pecado, essa mulher não olhou para os seus erros, essa mulher não pensou, será que eu mereço ou não? Não, essa mulher, ela teve uma ousadia e uma fé de perseguir Jesus, e gritar para Jesus, sabe, e chamar a atenção de Jesus. Por isso eu quero falar para você, sabe o que chama a atenção de Jesus? São orações ousadas, são orações absurdas. Por quê? Porque era um absurdo essa mulher o que ela está pedindo, porque ela não é israelita, é absurdo o que essa mulher está pedindo. Por quê? Porque ela não faz parte da promessa, mas foi essa oração que chamou a atenção de Jesus. Sabe, irmãos, eu e você, toda vez que nós vamos pedir algo para Deus, nós não devemos olhar para nós, mas nós devemos olhar para Ele. Nós não devemos olhar para as nossas obras, devemos olhar para a obra que Ele já fez. Deixa eu te falar algo, não é pelo que você merece, isso é favor imerecido, e Deus, Ele quer te dar exatamente aquilo que você não merece. Deus quer te dar exatamente aquilo que você não fez por merecer. Deus, Ele quer te dar exatamente isso, porque é isso que glorifica Ele, quando Ele abençoa os filhos, mesmo sem merecer. E tem uma frase que eu gosto muito, e eu quero terminar falando essa frase para você. E o autor dessa frase, ela diz assim: na condição de filhos de Deus, eleitos e abençoados, nós devemos arriscar em oração algo tão ousado que o fracasso é garantido, a não ser que Deus intervenha. Sabe por que essa frase falou comigo? Porque essa frase, ela expressa exatamente esse coração. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, você precisa pedir algo para Deus, tão ousado, tão absurdo, que o fracasso ele é garantido, se Deus não responder. Quando eu oro e falo: Senhor, eu quero ser um pastor de milhares, quero falar para você que, humanamente falando, isso é fracasso, porque eu não dou conta, não sou merecedor, e muito menos tenho tais atribuições. Mas se Deus intervir, vai deixar de ser um fracasso e se tornará um sucesso. E esse deve ser o seu e o meu coração. Faça orações ousadas, faça orações absurdas, peça para Deus coisas que ninguém jamais pediu, e que, humanamente falando, o fracasso seja garantido. Para quê? Para que Deus responda também de uma maneira absurda, e para que você veja com os seus olhos Deus movendo os céus para te responder. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: qual tem sido os desejos do seu coração? Qual tem sido os seus sonhos? Você tem feito orações ousadas? Você tem pedido para Deus coisas absurdas? Eu quero desafiar você essa noite a você pedir para Deus aquilo que você jamais pediu. Sabe aqueles sonhos tão grandes que você fala: deixa quieto? É esse sonho que eu quero que você fale: Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu não sei quais são os seus sonhos ou os seus desejos, mas uma coisa eu sei, que é esse sonho, é esse desejo, é esse coração que chama a atenção de Jesus. Quero convidar você